Olá, eu sou Carla Spotorno, jornalista do Broadcast, e esse é o programa Cabeça de Gestor. Eu recebo o Silvio Castro, que é diretor de investimentos da área de Wealth Management do Credit Suisse, que no Brasil tem aproximadamente 180 bilhões de reais sob advisory. Nessa entrevista, a gente vai conversar sobre o que faz o Credit apostar, colocar na prateleira da área de Wealth uma gestora, um fundo de investimentos e, portanto, o que faz de uma gestora ter sucesso e principalmente longevidade. A gente também vai conversar sobre cenário de investimentos agora para 2020, que é um ano de eleição importante nos Estados Unidos, a eleição presidencial, e além disso um ano que começou bastante conturbado, com conflito no Irã e agora epidemia de coronavírus. Silvio, eu quero começar te perguntando quais são os elementos que vocês olham numa gestora para decidir que aquele fundo, aquela asset merece estar na prateleira do Credit, ter acesso aos clientes de wealth de vocês, e o que faz, portanto, aí uma gestora ter sucesso, né, conseguir ter longevidade? Legal, primeiro, obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu acho que é importante, eu vou te falar o que a gente não olha. A gente não olha a performance do curto prazo, dos últimos 1, 3, 6 meses. O que muitas vezes é a principal variável em vários processos de alocação em gestores. Geralmente a pessoa física é o que ela olha, né? Exato. Essa é a grande armadilha, né? Porque você sempre tem um processo, muitas vezes, de reversão à média e às vezes você pode ser tentado a fazer uma alocação no pior momento possível ou ser levado a acreditar que muitas vezes um pouco de sorte é talento ou efeito randômico mesmo, né? Às vezes o mercado é aleatório e um gestor pode ter capturado um determinado movimento de mercado no curto prazo, mas não necessariamente isso é fruto de um bom processo de investimento. Agora, feita essa ressalva, deixa eu te contar o que a gente olha. Né? A primeira coisa que eu acho que é o mais importante, essa atividade de selecionar gestor, no fundo, ela é um pouco um trabalho de headhunter. Né? No fundo, a gente está o tempo todo à caça de verdadeiros talentos. Das pessoas e não de teses. Vocês olham mais quem está na gestão, a cabeça dessa pessoa que está na gestão e não a tese de investimento que está sendo praticada. Exatamente, até porque a tese ela é efêmera. Né? Tem hora o gestor gosta de uma determinada coisa, daqui a pouco... E, aliás, os bons gestores, eles não casam com as teses, eles não se prendem às teses. Eles casam com um bom processo de investimento e com uma equipe vencedora. Então a primeira coisa é, você não se deixe levar pela rentabilidade de curto prazo, porque muitas vezes ela é o canto da sereia. O que você precisa focar de verdade é esse gestor ou esse grupo, ele é realmente talentoso? A primeira coisa você precisa entender por que você acha esse grupo talentoso. É porque essas pessoas fazem isso com sucesso reconhecido há muito tempo? É porque as pessoas são verdadeiramente brilhantes e pensam fora da caixa? Ou porque elas desenvolveram um processo que para aquele grupo funciona muito bem? A outra coisa importante não adianta você ter um grupo que funciona muito bem durante uma janela e daqui 3, 4 meses a equipe começa a se desmanchar, porque você tem o número 2, número 3 indo montar a sua própria gestora, saindo. E muitas vezes isso acontece porque, às vezes você consegue encontrar um grupo brilhante, mas a estrutura de meritocracia, a forma como essas pessoas são remuneradas... De retenção. Exato. Sim. Se você não criar uma estrutura onde você alinha os interesses do cotista com todos os gestores, não só com os mais seniors, muito provavelmente, de novo, você vai estar comprando uma coisa e você vai estar no médio e longo prazo levando outra. Sim. Né? Agora, só para voltar, digamos, nesse primeiro elemento que você citou, que é das pessoas, de como elas se comportam juntas, vocês olham janelas de rentabilidade de quanto tempo? De 5 anos, de 3 anos? Como vocês fazem essa conta? Exatamente. Porque a cota é o que é a primeira coisa que aparece, é a vitrine, né? Você sabe que, no final das contas, a gente chegou e a gente ainda hoje, a gente faz aplicações em muitas gestoras na cota 1 da gestora. Aí você fala, poxa, mas então como é que você identifica esse talento se você não tem o benefício de olhar para trás e ver 5, 10 anos de cota? Porque a gente consegue estimar como teria sido aquela cota de um gestor, por exemplo, que é oriundo de uma mesa proprietária de banco. Ou de um gestor que era responsável por uma carteira
dentro de uma outra gestora, ou ainda ele tocava uma carteira, um fundo inteiro numa outra gestora, ele sai para montar dele. Então, você não pode jogar fora, desperdiçar essa quantidade riquíssima, né, de informação. A segunda coisa importante é as pessoas verdadeiramente talentosas, ao longo da sua carreira, aquelas que trabalham com essas pessoas, sejam subordinados, sejam superiores, sejam colegas, elas são reconhecidas como pessoas que têm um talento ou uma ética de trabalho ou especialmente uma combinação das duas que funciona muito bem. Uma inteligência emocional até para lidar com os momentos difíceis especialmente de mercado, a resiliência, né? Eu já ia até chegar nesse ponto também. Mas essas pessoas, elas são uma fonte de informação para a gente riquíssima. Porque na hora que você chega para alguém que foi o responsável por parte daquele time num banco ou numa gestora, ou foi colega, ou foi sócio, e pergunta o que você acha dele. Aí a pessoa vai te falar uma porção de informação. Aí quando você pergunta, mas você colocaria dinheiro nesse fundo que ele está abrindo agora? Essa é a hora da verdade. Sim. Porque ninguém quer colocar o dinheiro num fundo que não vai performar. Sim. Então, assim, esse qualitativo, junto com esse histórico que a gente consegue simular, traz uma boa ideia de quão sustentável é esse retorno ao longo do tempo. E isso dá uma vantagem competitiva enorme na hora de entrar logo no começo de uma gestora. Né? Só para voltar na pergunta, quando vocês têm um histórico de cotas a olhar, vocês acham que o ideal é olhar janelas de quantos períodos? Média móvel de 3 anos, de 5? Queria entender na parte mais quant. Claro. Na parte quant, a gente evita olhar médias móveis de menos de 2 anos, porque isso muitas vezes não diz nada, e você está muitas vezes num pedacinho de um ciclo. Se você tiver 3 anos ou mais, ótimo. Se você puder olhar 10 anos fazendo médias móveis de 3 anos, melhor ainda. Aí você tem realmente uma boa ideia de como aquilo está se comportando. A outra armadilha que tem sempre que tomar cuidado é quando você pega cotas acumuladas, porque se você tem um retorno que está muito bom e ele é muito longo no começo, mesmo que depois o cotista entre numa cota lá para frente, muitas vezes ele não captura aquele retorno histórico tão alto, né? Então é importante você trabalhar com essas médias móveis para você ir olhando a todo momento do tempo como que os cotistas, as diferentes safras de cotistas estão sendo remunerados, né? Sim. Bom, e aí, como você falou, é um trabalho de headhunting, que vocês vão conversando com as pessoas no mercado. Você me falou uma vez que o fundos é uma indústria que é um business de gente, né? Então é bem um headhunting que vocês fazem. Você falou alguma coisa também, mencionou do tempo que essa equipe está trabalhando juntas e digamos, dos incentivos que essa equipe se propõe para ser os incentivos certos, né? Queria que você desse 2 exemplos assim de uma estrutura que deu certo e do que deveria ser evitado, assim, quando a gente fala alguém que montou uma gestora, o que seria essas premissas, né? Legal. Você sabe que no final a gente ao longo do tempo você vai depurando o seu processo meio que na base da tentativa e erro. Então, sempre é um aprendizado contínuo, né? Você lidar com as gestoras. Uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Você não tem uma única forma de estruturar uma gestora, nem um único modelo que funciona bem. Mas a gente já percebeu os modelos que não funcionam bem, né? Modelo que normalmente não funciona bem. Quando você tem uma equipe que nunca trabalhou junto, onde você tem um ou outro sócio que tem um percentual gigantesco e os demais não têm praticamente nada. Porque essas pessoas elas não estão acostumadas a passar por crise junto. Porque a grande verdade é que no final é muito fácil trabalhar junto à equipe quando está ganhando dinheiro. Sim. Você vai realmente testar o que as pessoas acreditam e se elas acreditam no seu processo e na sua equipe na hora que elas não estão ganhando dinheiro. A outra coisa importante é o seguinte, a gente pode aqui ficar fazendo digressões sobre que processo de investimento funciona bem, que processo que não funciona bem. Isso é outra coisa que a gente aprendeu com o tempo. Não existe um processo de investimento que ele é bom para qualquer gestora. O que a gente percebe só é o seguinte, de alguma forma, as boas gestoras elas têm que procurar alguma grande vantagem competitiva, porque se fosse fácil ganhar dinheiro, todo mundo ganhava. Sim. E aí não existia gestoras verdadeiramente brilhantes. O que normalmente a gente percebe como grandes vantagens competitivas? Você ter acesso à informação
Então, investir em pesquisa, você ter uma boa equipe, uma equipe sênior, uma equipe grande fazendo pesquisa, você contratar consultorias externas, especialmente consultorias especializadas em tópicos que muitas vezes as pessoas estão dando pouco crédito num determinado momento do tempo. A outra coisa é você investir em pesquisa quantitativa. Você vê hoje, cada vez mais, a gente perceber fatores dentro de fatores. Vou te dar um exemplo. Você olha o mercado de empresas do setor de petróleo. Aí você fala, esse foi um setor que performou mal no mundo nos últimos tempos. Só que se você pegar empresas de alta qualidade, fortes geradoras de caixa dentro desse setor, elas performaram bem. Sim. E aí a verdade é o seguinte, tem muita gestora hoje que o papel do analista, ao invés de ficar olhando o balanço de uma a uma dessas gestoras, é procurar quais são as hipóteses que fazem sentido. E aí você ter a equipe testando essas hipóteses para você poder, em larga escala, aplicar isso numa carteira grande em vários mercados, em várias regiões. E então, é isso via quant, via modelos econométricos. E você percebe que um modelo e o outro são absolutamente diferentes e os dois têm muito mérito e os dois funcionam muito bem. Sim. Agora, o que a gente percebe que não funciona? O que não funciona é você ficar na base a corrida atrás do consenso, uma equipe onde você não tem uma grande estrutura de meritocracia para reter os talentos e pouco investimento em pesquisa. Isso normalmente não funciona. Não dá certo. Você acha que isso vai ficar mais intenso, né? A necessidade de pesquisa e de buscar um diferencial, porque a gente, enfim, a gente está saindo um pouco dessa era do rentismo, com a Selic aparentemente entrando num patamar baixo mesmo, né? E também porque a gente tem uma bolsa de valores ainda pequena, então tende a crescer, ainda mais agora em 2020, já cresceu em 2019, mas ainda é difícil, né? Aparentemente não tem tanto ativo, é difícil achar esse diferencial. Você acha que as gestoras, elas vão... quem não tem essa pesquisa, é um ano que elas as gestoras que não têm devem se perder um pouco? Acho que a primeira é uma excelente pergunta. Acho que a primeira coisa, que eu acho que até dando um passo para trás rápido, é muito bom ser contemporâneo dessa fase de Brasil que a gente está vivendo, né? Se você pensar esse processo de democratização que a gente está vendo no mercado de capitais e nos investimentos em fundos, há 5 anos atrás era praticamente impensável. Sim. Né? Então, eu acho que... O número de gestoras cresceu mais que 50% nos últimos 6 anos. É bem impressionante, assim. E o número de investidores, uma ordem de grandeza disso. Sim, né? Então, mais. Acho que isso é absolutamente especial para o país e eu acho que a única chance da gente financiar de verdade crescimento econômico vai ser assim. Então, feito esse parênteses rápido, eu acho que a primeira coisa, essas gestoras estão vivendo um momento mágico e ao mesmo tempo ultra desafiador. Sim. Mágico porque eles estão tendo acesso a um pool de capital, a um dinheiro disponível para acessar investimentos mais sofisticados, seja em fundos multimercado, fundos de ações, seja em investimentos alternativos, seja em imobiliários, que era inacessível há pouco tempo atrás. Por outro lado, isso acaba atraindo também uma quantidade gigantesca de gente talentosa em busca de gerir esse pool de capital. Sim. E aí a verdade quando você coloca mais gente talentosa, com mais dinheiro para trabalhar, muitas arbitragens que a gente muitas vezes via de valor, elas vão gradualmente sumindo. E aí essa indústria ela tem uma característica, que ela é muito fácil de você entrar. É relativamente fácil você montar uma equipe. Sim. Não estou dizendo que é muito fácil você montar uma equipe boa. Sim. É fácil você desenhar um processo de investimento, também não estou dizendo que é fácil ter um bom processo. Sim. Mas, no final das contas, você praticamente não tem nenhuma barreira de entrada. A tua única grande barreira é a tua capacidade de ser consistente na hora de gerar retorno. Então a gente vai ver uma quantidade gigantesca de novas gestoras aparecendo, mas não necessariamente todas vão resistir ao teste do tempo. Aliás, eu diria para você que é muito provável que olhando daqui a 5, 10 anos, uma parte muito grande dessas novas gestoras não vão estar aí. Sim. O que está tudo bem também, é parte do processo. Que faz parte da jornada, né? Alguns vão achar a sua fórmula, né, de
de processo de investimentos, que você mencionou que é uma parte bem importante, vai funcionar, um processo funciona com uma, não funciona com a outra, e algumas não vão achar. O que a gente viu, assim, falando dos multimercados, é que nessa jornada que a gente está vendo da macroeconomia, muitas tiveram que se reinventar, muitas gestoras bem-sucedidas em multimercados montaram uma mesa de ações, por exemplo. Então, acho que faz parte desse processo, né? Eventualmente, as que estão surgindo agora surgem com uma fórmula e precisam se reinventar ao longo dos meses. Aí. Essa é a beleza, no fundo, essa é a beleza do capitalismo. Uhum. Porque essas gestoras, elas nascem com dois grandes propósitos. O propósito mais importante de todos, que é gerir bem o dinheiro do investidor, e o segundo propósito, que é remunerar os acionistas, que nesse caso normalmente são os próprios gestores. Uhum. Então a verdade é que enquanto você conseguia remunerar bem esses dois agentes usando taxa de juros, e eventualmente o mercado cambial... A dor era pouca, né? Era o fácil. foco nisso era pequeno. Sim. Só que hoje, quando esses gestores eles olham e falam, bom, uma boa parte desse prêmio, pelo menos nesse momento do ciclo, já foi consumido, e agora as oportunidades estão em você olhar a microeconomia, é natural que eles vão buscar fazer esse investimento, até porque, de novo, como empresários, eles também estão vendo que o fluxo marginal de investidor está indo buscar mais oportunidade em renda variável, o que, de novo, é absolutamente de se esperar quando você vem para uma taxa de juros mais civilizada. Tão baixa assim, né? Eu queria, antes de finalizar, queria te perguntar sobre o cenário para 2020. Qual é o risco que vocês no Credit Suisse acham que é o mais importante? Assim, a gente está vendo aí as eleições americanas numa indefinição bastante grande, né? As prévias democratas estão começando agora, mas tem coronavírus também. Qual a avaliação, qual é o maior risco para os gestores agora em 2020? Olha, na nossa impressão, o maior risco para 2020 ainda está relacionado a crescimento econômico. Você parte de 2018 com um susto de crescimento econômico global, você entra em 2019 com a atividade começando a se recuperar, mas principalmente com um impulso de política monetária no mundo todo gigantesco. Então, o ano de 2019, quando você olha o retorno das classes de ativo, você subestima o quão difícil foi a vida dos gestores ao se deparar com o dinheiro abundante, barato no mundo e ao mesmo tempo um certo receio de será que a atividade se recupera ou não. A gente entra em 2020 com uma tentativa de recuperação de atividade, ainda, de certa forma, aproveitando essa injeção toda de liquidez. Sim. Só que agora a gente já teve dois sustos, um geopolítico e agora outro relacionado à saúde pública, que normalmente a gente costuma dizer que a pior crise é sempre a atual, porque você nunca sabe como ela termina. Sim. Agora, a nossa preocupação é isso, junto com o que tem para acontecer nas eleições lá fora, isso pode colocar, de certa forma, os investidores em compasso de espera, especialmente quando a gente fala o investidor, é o investidor, pessoa jurídica, que está olhando se é hora ou não de aumentar o capex das suas empresas. Sim, de aumentar o risco de carteira e tal. Ou se é hora de você investir numa fábrica nova, trocar o seu maquinário e por aí vai. Se você trava investimento e você segura o consumo num ano como esse, muito provavelmente a gente vai ter que ver os bancos centrais sendo ainda mais ativos. Sim. E aí, o que a gente passou praticamente na última década foi uma injeção enorme de liquidez que trouxe inflação de ativo financeiro, mas não trouxe inflação de bens e serviços. Haja visto os Estados Unidos, né, Silvia? Exato. Se vier inflação de bens e serviços, aí todo esse arcabouço de política monetária que a gente está vendo no curto prazo funcionando muito bem, que é toda vez que o mercado se assusta com o crescimento, os bancos centrais injetam liquidez e o mercado se acalma e volta a subir preço, porque no final as classes de ativo acabam entregando um retorno adicional aos juros de curto prazo, e isso pode ser colocado em xeque. E aí você tem todo um sistema que vai ter que reajustar o tamanho das posições. Sim. Então, para a gente, o maior receio nesse curto prazo é o não crescimento, é a não retomada do crescimento. No médio e longo prazo, é até que ponto essa inflação baixa no mundo ela vai permanecer tão baixa. E aí permitindo aí que os bancos centrais continuem estimulando a atividade que, né,
tende a ser ainda mais devagar com esses sustos aí de início de ano. Exato. Silvio, muito obrigada. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor de fevereiro de 2020, que marca um ano do nosso programa de entrevistas sobre a indústria de fundos no Brasil. Muito obrigada e até a próxima.